Eu acho essa a questão fundamental do jornal hoje. Eu acho essa é a questão central. O Brasil está girando em torno da questão do petróleo. Com toda certeza, na minha leitura, todas as outras questões são absolutamente secundárias. Essa é a questão central. E a matéria é dividida em 3 partes. Primeiro, a questão da Petrobras. A situação gravíssima da empresa, que foi o governo que criou essa situação. Isso não é culpa do imperialismo, do colonialismo português, não. É o governo petista que destruiu a Petrobras, que era a primeira empresa nacional e não é mais. Então, é necessário colocar os pingos nos is, direitinho. Né? E a empresa, nós precisamos saber o que vai acontecer com ela. E ao invés de nomear um especialista, uma pessoa de ilibada competência, uma espécie de reserva moral na nação, nomeou um ex-presidente do Banco do Brasil que teve problemas na gestão do Banco do Brasil. Então, a primeira questão é essa, é questão séria. A Petrobras continua em bancarrota, valendo hoje o que vale companhias que, quando você olha no jornal, você nem sabe de companhias estrangeiras são aquelas, vale igual que a Petrobras. Portanto, ela continua sendo destruída. Ponto 2 da matéria, e essencial. Aí, no ponto 1, vale lembrar o que o ex-presidente da República fez na terça-feira, lá no Rio de Janeiro, um ato criminoso conclamando a guerra civil. Em qualquer país sério, ele seria acionado pela justiça. Inclusive propondo que um exército do MST saísse às ruas, como se o exército, cada um tem o seu exército particular. Ele tem de saber que aqui existe um só, que é aquele que está registrado na Constituição da República tal. Ponto 2, a lista do Janot. Essa é a questão vital. O país está parado, telespectador, esperando a lista dos que vão ser investigados ainda. Nós não estamos nem falando da questão do inquérito, dos que vão ser investigados. Essa é a questão central. Quem está na lista, por que ela demora tanto? Eu estou de olho no Janot, estou mesmo, porque eu não confio na justiça brasileira. Eu não confio na justiça brasileira. E quem está falando é o Marco Antônio Villa. Eu não confio. Eu estou de um olho no Janot e de outro no Teori Zavascki, que é o relator. Eu quero saber por que essa lista demora tanto. Agora disse que não pode nem sair amanhã, pode sair na quarta. E isso é central, porque lista pode derrubar o governo. Depende de quem está lá. Por que ela demora tanto? Quando ela já vem instruída do Paraná. É muito estranha essa demora. E terceiro, que eu acho que é a questão que se coloca do acordo leniense. Isso é uma estratégia criminosa. A gente tem que dar os nomes para não ser banana e não ter caráter, porque tem muita gente que gosta de falar em abstrato no Brasil. Por isso que nós estamos nesse buraco. Porque se a gente tivesse tomado as atitudes mais sérias no passado recente, nós não estaríamos numa situação gravíssima que vivemos hoje. Acordo de leniência negociado que passa pelo Ministério da Justiça, naquelas reuniões estranhas que ocorreram recentemente, passa por CGU, vem a AGU, vão no TCU. Espera um pouquinho, eles querem livrar a cara. Sabe qual é a grande questão, telespectador? É uma pessoa. Sabe como ela se chama? Ricardo Pessoa. Se ele fazer a delação premiada e falar o que ele já escreveu, e que já foi divulgado alguma das coisas, que envolve diretamente um condenado no mensalão, chamado José Dirceu, que ele disse que pagou despesas pessoais, pagou um suposto serviço de consultoria de quase 4 milhões. Ele disse, está escrito por ele. Isso tem que ser registrado, porque não adianta ficar discutindo as questões abstratas. Está lá. Fala em pagamento de Jacques Wagner da campanha de 2006 e 2010. Campanhas presidenciais. Fala coisas gravíssimas. Essa é a questão central. É calar a boca do Ricardo Pessoa. Por isso que nós temos que ficar atentos. E nós estamos decidindo a sorte da República Brasileira. Todo o resto me parece secundário. É essa a questão central. Os idos de março, igual da Roma Antiga, lá do ano 44 a.C., nós estamos vivendo nossos idos de março agora. Ou a gente refunda a República Brasileira, ou teremos toda semana aqui, toda segunda-feira, parecendo uma república bananeira. Ou seja, ou tem democracia ou não tem, ou todos são iguais perante a lei ou não são. Ou os corruptos vão para a cadeia ou não vão. E o que nós vamos fazer? Vamos entregar o país aos bandidos. Ok. Ayrton, é só um detalhe aqui, que o Villa falou a questão do Rodrigo Janot. É possível o Procurador-Geral da República não indicar nomes ou excluir nomes, ou indicar nomes que não deveriam estar? Não tem como você saber exatamente o que veio do Ministério Público, da base, da primeira instância ou não? Primeiro, as investigações que o Ministério Público Federal conduz, elas têm origem nas investigações a partir do inquérito policial que foi instaurado lá pela Justiça do Paraná. De lá emanam todas as informações que vão subsidiar o trabalho do Procurador-Geral Janot. Eu divido frontalmente do Villa com relação à respeitabilidade desse cidadão. Ele foi indicado por uma lista tríplice, era o primeiro indicado numa lista tríplice de procuradores. Este procurador tem recebido de todos os órgãos que têm se manifestado, tem sido até ameaçado, e denunciou ameaças que sofreu. É um homem probo e competente. Mas não é só ele. Ele comanda uma equipe de mais 8 procuradores que atuam diretamente no caso. E com relação ao ministro Zavascki, Teori Zavascki, eu absolutamente
sei da vida dele no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e sei que a sociedade brasileira pode confiar de que dali poderá sair um resultado muito positivo para o Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, a pergunta que você fez foi sobre... Não, te dou uma parte, não, vou falar depois. Você falou o jornal inteiro, eu pelo menos nesse assunto eu falar. Peraí, eu falei o jornal inteiro. Vamos lá, já volta lá. Nesse assunto eu quero falar, que para mim é o chave. Não, você quer falar mais. Não, é a questão, você só que falou, eu quero falar que essa questão é chave, é o que interessa. Falar de propriedade industrial, não, nós temos que falar do petrolão, é isso que interessa. Talvez você tenha perdido tempo procurando difamar a justiça, não, procurando você levantar que está suspeição colocando sobre o palavras procurador. que eu não disse, você que é levantou desonesto suspeição dizer sobre o isso. procurador. Você falou do Janot, eu não falei nisso. Eu quero isso ver. Não é verdade, eu sou Vila, quero ver o que esse procurador... Foi tudo isso que você disse aí. Ou ele imputa a mim, fala que eu não disse. Não estou imputando nada. Eu não preciso que alguém fale por mim, eu falo Isso aqui eu fiz essa pergunta porque o Emilson Nunes quer saber que o Fernando, o ex-procurador Fernando, né, denunciou os mensaleiros do STF. E o Janot não denuncia, ele vai abrir inquérito. Essa é uma modificação, talvez. Eu até disse isso no último programa. Talvez porque, dentro do inquérito que a Polícia Federal manda para o tribunal, nós tivemos dois casos, o caso do Collor e o caso de um banco que tinha me esqueci agora o nome do banco, que era a Operação Satyagraha, que também as provas foram anuladas e levaram à absolvição do Collor, por exemplo, por provas feitas pela Polícia Federal sem respeitar coisas básicas do direito, mínimas, porém básicas. Por exemplo, fazer apreensão no prazo tal, exercer o mandato durante o dia de busca e apreensão. Você está entendendo? Não extrapolar limites. Talvez a cautela do Procurador-Geral seja essa. Ele vai fazer, não a denúncia, ele vai fazer a abertura do inquérito e vai fazer a investigação, que eu acho muito salutar para o processo. Vai virar. Vamos lá, porque está na hora, né? Temos que ser breves. Temos que ser breve, é verdade, para todos serem breves. Eu acho que o importante é deixar claro o seguinte, eu não gosto que me atribuem coisas que eu não falei. Né? Portanto, eu falo no meu nome próprio, não preciso ninguém que fale no meu nome. Olha a gravação, eu deixei... Não tem nenhum problema na gravação, que eu não sou de voltar atrás. Tem gravação. A minha palavra, ela sempre fica do que eu digo. Você está querendo interromper para fazer com que passe o tempo e a gente não possa falar. Não, é a velha estratégia stalinista. Isso é stalinismo de impedir que a gente fale. Então, eu queria que eu tivesse o direito de falar, se me garantisse. Por favor, obrigado. Garanta o direito de falar que eu estou tripudiando sobre isso. Então, vamos lá, vai. Não, eu queria só ter o direito de poder falar. Então, isso é legal para vocês verem como é que funciona a democracia petista. A questão é o seguinte, vocês entenderem que a questão central, nós sabemos que a justiça no Brasil, e todo mundo sabe, só quem não tem caráter pode dizer que a justiça é honesta no Brasil. Todo mundo sabe como funciona a primeira instância, a segunda instância e os tribunais superiores. Todo mundo sabe os problemas que tem. No julgamento no Mensalão, 37 anos para o Marcos Valério, 16 para a Cátia Rabello, e o Zé Dirceu está na rua. Quer dizer, há algo de errado. Qualquer pessoa em sã consciência entende isso. Então, quando eu estou dizendo que eu estou de olho no Janot, eu tenho certeza que os telespectadores sérios estão de olho, porque querem ver que denúncia ele vai fazer para investigação. Né? Estão de olho também no Teori Zavascki, que não é essa pessoa que foi relatada. Na minha opinião, ontem que eu acompanhei todas as sessões do Mensalão. E ele entrou na segunda fase do julgamento e alterou uma questão fundamental. Qual era? A condenação por quadrilha, que envolvia quem? A figura de Zé Dirceu, que era a questão-chave, que foi alterada a condenação por 2 novos ministros, Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki. Essa é a questão central. Portanto, nós temos de ficar de olho, sim. Quem quer democracia no país não quer ver essa bandalheira. E quantas vezes eu denunciei a Petrobras e ele defendeu a Petrobras, dizendo que o Gabriela era excelente. Quantas vezes eu defendi? Está gravado. Está gravado. Está gravado. Eu sempre vou defender a Petrobras. Não, você defendeu o Gabriela. Eu defendo a Petrobras, não os bandidos que destruíram a Petrobras. E você defendeu. Podemos seguir. Eu não disse aqui. Você defendeu a Petrobras. Eu sou um defensor da Petrobras. Eu sou também. Você defendeu o Gabriele. Se o presidente Gabriele diversas vezes teve aqui. contra ele acusações. Você dizia para comprar ações da Bolsa de Valores e eu dizia que eles estão destruindo a Bolsa. E eu ficava aqui como voz solitária. Falou várias vezes. Senhores, nós temos que já estourou o tempo. Que é isso? Daqui a pouco a gente volta, você consegue. Voltamos. Mas é importante colocar que o petrolão é central no Brasil. Ok, Vila, vamos nessa. Vamos lá.